Uma vida bem-sucedida externa é reflexo de uma vida bem-sucedida internamente. Eu quero que você, com a mão no seu coração, você vai falar com Deus, dizer: Senhor, eu sei que eu fui criado com um propósito. Eu sei que eu fui criado com algo especial que o Senhor tem para mim. E eu quero que a minha vida te glorifique, Senhor. Eu quero que a minha vida, tudo na minha vida, glorifique o teu nome. Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Se eu fui criado, Senhor, para te adorar, eu quero te adorar, cumprir com a minha missão. Não só te adorar com as minhas orações, o meu louvor, mas eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero que a minha vida seja para o teu louvor, a minha vida seja para que o teu nome seja glorificado, que o meu propósito de vida, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam a tua glória na minha vida. Oh meu Deus, não só pelo que o Senhor tem feito em termos materiais, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o teu espírito na minha vida, que ela veja o teu espírito no meu falar, que ela veja o teu espírito no meu andar, que ela veja o teu espírito, meu Deus, na forma de conduzir a minha vida, que ela veja o teu espírito, meu Deus, nos meus dons e talentos. Oh meu Pai, que ela veja o teu espírito, Senhor, oh meu Deus, como profissional, que ela veja o teu espírito na minha maneira de ser, que a minha vida glorifique o teu nome, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero que a minha vida adore o teu nome. Eu quero que a minha vida glorifique o teu nome. Eu quero que a minha vida seja para o teu louvor, Senhor. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Eu quero que a minha vida seja para o teu louvor, Senhor. Eu quero, ô Espírito Santo, eu quero que a minha vida seja para o teu louvor. Eu quero que tudo na minha vida seja para o teu louvor. Eu quero que tudo na minha vida, meu casamento, a minha profissão, eu quero que a minha família, eu quero que tudo na minha vida glorifique o teu nome, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um adorador. Eu quero ser um adorador na condução do meu dia a dia. Eu quero ser um adorador. Eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença no meu trabalho. Eu quero a tua presença, meu Deus, no meu carro. Eu quero a tua presença aonde eu estiver, por onde eu passar. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero atrair a tua presença, meu Deus, para a minha vida. Senhor, nós continuamos naquela oração. Se a tua presença na casa de Obed-Edom trouxe tantas bênçãos, se a tua presença, meu Pai, trouxe tanta glória, tantas bênçãos para a casa, a família e tudo que Obed-Edom possuía, ó meu Deus, ao ponto de Davi, Senhor, querer, desejar aquela bênção, ó meu Deus, em 3 meses, uma revolução aconteceu na casa daquele homem. Eu acredito, meu Pai, em 3 meses, revoluções acontecendo no nosso meio, revoluções acontecendo na casa do teu povo, revoluções acontecendo no trabalho, na empresa. Eu acredito, Senhor, em grandes revoluções acontecendo, meu Pai, grandes transformações. Por isso nós temos atraído a tua presença. Nós queremos a tua presença. Diga a Deus: eu quero a tua presença na minha casa, Senhor. Eu quero a tua presença no meu trabalho, Senhor. Eu quero a tua presença na minha empresa. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu não abro mão da tua presença, Senhor. Eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso. Diga isso a Ele. Diga. Porque é a presença dele que vai trazer a transformação, as bênçãos que você tanto necessita. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós precisamos do Senhor. Abençoa a tua igreja. Levanta o teu povo com força, com poder.
Isso, diga mais uma vez. Foi que eu nasci, Senhor. Meu prazer. Diga, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, Senhor. Eu quero pedir a tua presença nesse lugar. Nada tem sentido se o Senhor ali não estiver. Nada pode ser completo se ali o Senhor não estiver. Nada pode ser perfeito se ali o Senhor não estiver. Então nós oramos pela tua presença nesse lugar. Oramos pelo teu Espírito Santo agindo nesse lugar, tocando vidas, tocando corações. Oramos pela palavra de forma revelada. Oramos ao Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos traga a revelação da palavra nesta manhã, porque a palavra sem revelação não há entendimento nenhum, não há discernimento nenhum, é só conhecimento. E nós não queremos simplesmente conhecimento, nós não queremos simplesmente letra, nós queremos revelações, a palavra revelada, porque a palavra revelada, Senhor, ela nos mostra o que fazer, que caminho tomar, que direção, nos dá sabedoria. Abençoa essa reunião e todas as pessoas que vão estar conosco. Assuma o controle dessa reunião, assuma a direção dela, que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Eu quero abençoar esse lugar, abençoar o louvor, abençoar as nossas crianças ali no departamento, Senhor, infantil. Eu quero abençoar os nossos adolescentes. Quero pedir a tua graça, a tua unção sobre esse lugar, que o Senhor toque corações, que coisas incríveis comecem a acontecer, que o Senhor comece a se manifestar desde a abertura dessa reunião, desde o início dessa reunião, que o Senhor comece a agir em nossos corações. Eu quero entregar a direção de tudo ao Senhor. Assuma o controle da reunião, do culto, e que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, receba o melhor de nós. Nós somos o sacrifício vivo que está sendo colocado no seu altar, e o sacrifício tem que ser queimado. Então nós estamos nos colocando como sacrifício vivo. Abençoe essa reunião, abençoe todas as pessoas que vão estar conosco. Eu entrego tudo nas tuas mãos a partir de agora. Assuma o controle, Espírito Santo. Dirija a reunião. Ela é tua, a igreja é tua, esse povo a ti pertence. Amém e amém. A Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, pois são tuas. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa esse lugar. Abençoe cada pessoa que vai estar aqui hoje. A ti, Senhor. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga aí, eu bebo do Espírito. Na palavra profética para 2023, diga ano da unção de governo, diga eu já estou governando, diga e vou governar todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Bom dia, pessoal, todos bem? Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa muito importante a vocês. Eu sempre falo que a Bíblia, a gente na verdade repete um sermão, repete uma frase. Quem usou essa frase foi o homem que ele é considerado o maior pregador do século, que foi Billy Graham.
Ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Eu falei para vocês a semana passada, eu fiz um alerta a vocês sobre o acordo de paz. Lembra? De Israel. Eu falei aqui. Esse é um termômetro muito forte para nós. Porque a Bíblia diz que não vai haver. Isso vai haver no período do anticristo. Então, quando disserem a paz em Israel, virá repentina destruição, repentina guerra. E eu falei isso domingo passado. Você vê que no decorrer da semana já arrebentou uma guerra, não é? Então, presta atenção, olha como é forte isso. Às vezes as pessoas me mandam as coisas e diz, bispo, olha lá o que aconteceu, olha, precisamos orar, eu sempre digo o seguinte, isso aí não é motivo de alarido para nós não, só reforça uma coisa, o que vai acontecer e acabou, ponto. Vai acontecer. Aonde está o nosso ponto aqui? É quem está pronto e preparado. Essa é a nossa preocupação. Se nós estamos prontos. Se nós estamos preparados. Tudo isso, eu ainda disse assim, de tudo que vem acontecendo, esse acordo de paz é o sinal mais forte da volta de Cristo. Quem estava aqui domingo passado? Eu falei sobre isso, lembra? Falei, de tudo que está acontecendo nos últimos tempos, esse acordo de paz é uma das marcas, dos sinais mais que gera temor e alerta. Olha e veja. E aí, por que isso é tão sério? Domingo retrasado nós falamos sobre a eternidade. Ninguém vai fugir da eternidade, ninguém vai escapar da eternidade. Você pode ter 10, 100 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 60 bilhões, 70 bilhões na conta, que não vai resolver teu problema. Todo mundo vai passar pela eternidade. E nós estamos sendo preparados para isso. O nosso preparo é para isso. Nós estamos sendo lapidados para isso. Por isso que a preparação é agora. Não vale a pena o erro, não vale a pena o pecado, não vale a pena a mentira, não vale a pena o engano, não vale a pena nada disso. Isso são as armadilhas para roubar a tua eternidade, a tua salvação. Então, eu diria a você, Israel se manifesta, vem a retaliação, países que são contra Israel já começam a comemorar e se preparar, os países que são a favor de Israel já começam a se preparar, e facilmente pode surgir uma guerra gigantesca, de proporções gigantescas, Biblicamente ela vai acontecer? Vai acontecer, tá? Quando? Nós não sabemos. Mas quem está em Israel já está dizendo que esse momento é um momento muito sério para eles, que eles não viveram algo há muito tempo dessa natureza. Resumo. Tudo isso, semana passada eu fiz um alerta. Semana passada, você vê, eu disse, não se iluda com isso, porque após li Tessalonicenses 5, que fala sobre. Virá repentina destruição. Então sai de cima do muro, por favor. Com muito amor eu falo isso para você. Nós deveríamos, a grande loucura é a gente viver como se nada fosse acontecer, como tudo está acontecendo. Nós não podemos ser como, eu vou ler uma coisa aqui para vocês hoje, deixa eu começar essa leitura. Esse sermão se chama Pedra Angular.
Você vai abrir sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, você vai abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E o Senhor nos conduz hoje a esse assunto muito importante, que é a necessidade de se ter uma fundação firme, um alicerce espiritual sólido. Quando a fundação ela é sólida, nós podemos construir uma grande estrutura. Se não há uma fundação, um fundamento sólido, tudo vai ruir. Tudo na nossa vida vai ruir. Nada vai permanecer. E a fundação sólida é a palavra de Deus revelada. Mas ninguém tem revelação da palavra se não tiver fome da palavra, ou fome das coisas espirituais. Nós sempre dizemos aqui que Deus é atraído pela fome. Então, uma vida bem-sucedida externa é reflexo de uma vida bem-sucedida internamente. Então vamos lá. 1 Pedro 2,4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados, diga essa palavra, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca mais participar do culto de qualquer maneira. Como é que era feito um sacrifício no passado? Lembra? Se levantava um altar, pegava um animal, vinha e trazia esse animal e colocava em cima do altar para ser queimado. Para ser o quê? Queimado. Para ser o quê? Queimado. Então, aquele ato, aquele sacrifício era um ato de adoração, era um pedido de perdão. O sacrifício poderia ser por vários propósitos. E agora na nova aliança, como é que é feito o sacrifício? Cri. Como é feito agora? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, diga comigo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é a diferença? Aquele animal, ele era oferecido. E agora? Você se oferece. Então, diga assim, eu não posso sair do culto sem ser queimado no altar. Quando você sair do culto do mesmo jeito, não saiu o sacrifício. Quando você não se oferece, não saiu o sacrifício. É por isso que às vezes muitas pessoas entram e saem do mesmo jeito, da mesma maneira. Nós nos oferecemos, nós nos entregamos. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela, diga comigo, e aquele que nela confia, diga, jamais será envergonhado. Quem é a pedra? Diga, é Jesus. Aquele que nela confia jamais será envergonhado, jamais será confundido, jamais. Nós parecemos ser aqueles que não vê e vê tudo. Nós parecemos aquele que são os fanáticos estão na frente, está vendo tudo, está sabendo tudo. Você vê que cada palavra vai se cumprindo com antecedência. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe do que vai acontecer. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra, diga comigo, para vocês os que creem,
Esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra, diga comigo, e pedra de tropeço. Para quem não crê, ela é o quê? E rocha que faz o quê? Os que não creem tropeçam por quê? Para o que também foram destinados. Os que creem são levantados, são fortalecidos. Os que não creem caem, porque a palavra ela ofende. Quando você não quer obedecer, você vai ser ofendido pela palavra. Ela é pedra de tropeço para você, ela é pedra de ofensa para você. Na mensagem diz assim: a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quê? Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço. Uma rocha bloqueando o caminho. Diga assim, ó, uma rocha bloqueando o caminho. Não vai chegar em lugar nenhum. Coloque isso dentro de você. Vai rodar e não vai chegar a lugar nenhum. Tem uma pedra enorme que vai bloquear seu caminho. Eles tropeçam e caem, porque se recusam a obedecer o que foi predito. Olha que loucura. E uma pedra, na amplificada clássica, e uma pedra que causará tropeço, uma pedra que ofenderá homens. Eles tropeçam porque desobedecem e descreem da palavra de Deus, como aqueles que o rejeitaram e foram destinados a fazer. Nesse texto, as expressões tropeço e escandalizar têm o mesmo sentido de ofensa. Uns vão tropeçar, outros vão se escandalizar, outros vão se sentir ofendidos. Por quê? Porque quando eu não quero obedecer, quando eu não creio no que está escrito, eu me ofendo. Eu me ofendo com a palavra, eu me ofendo com o que foi dito. Mas a primeira coisa que eu quero deixar para você, você tem sua Bíblia aí, você está lendo ela. Não fica só no telão, não. Para não ter aquela coisa, você falar assim, eu não concordo com o que está falando. Jesus se tornou um grande alicerce na vida daquelas pessoas que creem. Uma grande estrutura. Mas, quando a pessoa, ela não acredita nisso, vira uma pedra de tropeço. Olha que coisa diferente. Para um é alicerce, é uma fundação sólida. Como é que era feito? Só para você entender, como é que era feito isso, né? É como uma construção. Alguém já construiu aqui? Já construiu? Então, a gente sabe que a primeira coisa que acontece, você levanta um alicerce. No alicerce é levantada uma coluna, não é verdade? Aqui, por exemplo, no canto da igreja aqui, nos cantos, tem uma coluna. As paredes partem da coluna. Primeiro levanta essa coluna, faz o alicerce, levanta essa coluna, essa parede aqui, ela segue uma coluna, que é a pedra angular. A partir daí, se levanta todo o prédio. Jesus é esse alicerce sólido, que a partir daí se levanta, nós somos, diga a palavra assim, pedras vivas. Nós somos essas pedras que complementam, a partir dele, nós somos essas pedras e pedras vivas utilizadas na construção do reino. Olha que coisa linda. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer.
Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Jesus e Maria o levaram a Jerusalém para apresentar, diga comigo, para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, diga comigo, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Diga comigo em voz alta agora, bem forte, diga aí, o Espírito Santo estava sobre ele. Grave essa frase. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o ponto central. Esse cara vai no templo. Você acha que tinha quantas crianças no templo? Quantas crianças você acha que tinha no templo? Como é que ele entra no templo, ele olha aquela criança, toma nos braços e já começa a louvar a Deus e dizer: Senhor, agora pode recolher o teu servo. Chegou a consolação de Israel. Chegou o Salvador de Israel. Como pode isso? Mas prestou atenção no que eu pedi para você repetir? Diga: um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que é poderoso a gente ver? Esses homens religiosos, o Simeão, ele teve a revelação que aquele bebê era o Cristo, era o Salvador. E todos os religiosos que conheciam o Pentateuco de capa a capa, que conhecia todas as profecias, que estudava, que pregava, não reconheceram Jesus nem depois de 33 anos, fazendo milagres, maravilhas, curando, ressuscitando, fazendo obras sobrenaturais. Sabe o que significa isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Conhecimento sem Espírito não tem revelação. Eles conheciam toda a letra, falava de cor. Sabe o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia? Eles falavam de cor, eles pronunciavam de cor, eles declaravam de cor. Mas não sem a revelação. Você vê, um homem olha para uma criança e ele já começa a louvar, porque o Espírito trouxe a revelação a ele, que no meio daquelas crianças, aquela criança era o Cristo. Os religiosos que têm o livro sagrado, que estudam o livro sagrado, que profetiza sobre a vinda do Messias, que declara que o Messias está voltando, que o Messias está chegando, não creram nele, nem vendo os milagres. Ele curou, ele ressuscitou. Não, olha aqui para mim, por favor. Por que o senhor está pregando sobre isso? É o que eu sempre bato. Tem muitas coisas que já estão acontecendo, ninguém está vendo nada.
Tem muitas coisas que já estão acontecendo e ninguém, está nem aí. Tem muita gente que estuda esse livro e não sabe nada. Porque falta revelação, falta comunhão. A religião, diga comigo, a religião não melhora as pessoas. Eles eram religiosos. E foram os religiosos que fizeram aquela atrocidade com Jesus. Foram os religiosos que gritavam para soltar um bandido e crucificar Cristo. Foram os religiosos que detestavam Roma, só que na conveniência para Roma crucificar Cristo, se uniu a Roma e quis pregar, como eles sabiam que Roma não aceitava nenhum rei que não fosse o rei determinado, o rei romano. Então eles começaram a falar que Cristo se declarava rei. Era religioso. Diga comigo, religioso é mau. Não acha que religioso é bom não. Viu? Essa guerra que nós estamos vendo aí, religiosidade. São religiosos, que mata, sequestra, que destrói. Estava vendo ontem lá, eu não sei se os números batem, mas há lugar que fala que já passou de 400 mortos, e tem várias famílias que foram sequestradas. São os religiosos. Então, quando a palavra ela entra de forma revelada no nosso interior, é como uma explosão. Ninguém tira isso de você. A pessoa passa a ver, a pessoa passa a entender as coisas que antes não conseguia entender, não via. Agora tem clareza, tem sentido. O que acontece é que algumas pessoas religiosas, elas podem ter lido livros e mais livros, participado de seminários, de convenções, pode ter participado, estudado teologia. Está cheio de gente que estuda teologia. É um problema, bicho? Não acho que seja um problema, mas sem a manifestação, a revelação do Espírito, é só religiosidade. É um conhecimento que torna a pessoa religiosa. Deixa eu falar, conhecimento sem experiência com Deus só transforma uma pessoa em religioso. Já conversou com uma pessoa que ele acha que ele tem muito conhecimento? O que ele faz? Ele só vomita o conhecimento dele, você não vê obras, mas você vê ele vomitando para fora, conhecimento e mais conhecimento, e eu sempre falo de uma ocasião, que quando nós abrimos uma igreja, um dia, chega um cara na porta da igreja, e começa a discutir com os obreiros, e ele realmente era profundo, ele falava de coisas que nem os obreiros sabiam na época, e eu vi de longe, como lá dentro eu vi aquele movimento, lá na recepção, e eu me aproximei, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, esse senhor está discutindo conosco aqui, e falando que nós estamos errados, e que a nossa fé está errada e tal. E aí eu falei, por quê? Aí ele começou a falar, eu falei assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Abri a porta, estava acontecendo um culto de gente sofrida, miserável, gente que quando eu pedisse uma oferta ali, o pastor que estava fazendo o culto pedisse uma oferta, ele não tinha 10 centavos para dar de oferta, certo? Mas o culto estava acontecendo para abençoar a vida daquelas pessoas. Eu falei, está vendo aquelas pessoas ali, senhor? Eu falei, ali tem gente sofrida, desesperada, quando o pastor pedir oferta ali, ela não vai ter R$1 para dar. Quando ela sair daqui, muitos não sabem o que vai fazer da vida. Eu gostaria de saber do senhor, com todo esse conhecimento que o senhor tem, que o senhor está fazendo por pessoas como aquelas. Eu gostaria de saber. E gostaria de saber, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que o senhor está evangelizando no lugar errado, não? O senhor não devia estar lá na porta do hospital de base agora, ajudando os aflitos? Evangelizando quem precisa? O que o senhor está fazendo por essas pessoas? Ele engoliu o seco, ele falou assim,
Não, eu não faço esse trabalho. Eu falei, então sabe o que o senhor faz com esse conhecimento, senhor? Guarda ele para o senhor, que ele não serve para nada. Porque se não serve para ajudar as pessoas, não serve para nada. O senhor me dá licença daqui, vai para outro lugar evangelizar, porque aqui não precisa da sua evangelização. A pessoa se incha, a pessoa fica inchada. O que ele faz com aquilo? Para que serve se eu só quero discutir? Eu só quero mostrar o meu grau de conhecimento. Mas a quem eu estou ajudando? Quais as almas que eu estou salvando? Eu estou sendo um canal de bênção para o reino? Eu sou uma pedra desse alicerce sólido? Pois os meus olhos, olha o que ele diz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel todo o teu povo. Olha o que Simeão está falando, meus olhos já viram. Olha, ele estava olhando para um bebê, ele falou, meus olhos já viram, já vi tudo, eu já vi a salvação, já vi a revelação, já vi a luz para os povos. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado, diga comigo, a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Diga comigo, e a ser um sinal de contradição. Esse menino está destinado, ele vai ser a queda de muita gente. Muita gente vai cair por conta desse menino. Só que muita gente vai se levantar. Ele vai ser contradição para muita gente. Olha a revelação desse homem. De modo que o pensamento de muitos corações, diga comigo, o pensamento de muitos corações será revelado. Quer dizer, o que está nos corações, por isso que eu sempre falo, cuidado, guarda o teu coração, vigia no teu coração, não é o que você faz, porque o que você faz é reflexo do que está dentro de você. O que a gente faz é reflexo do que está dentro. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos e depois 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava, diga essa palavra, nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando, orando, como? Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que coisa incrível. Simeão e uma mulher de 84 anos, Ana, uma mulher santa, uma mulher separada, ela chega naquele lugar, ela tem a mesma revelação e já começa a louvar e falar, pregar a todos que o Cristo, a redenção havia chegado em Israel. Ana e Simeão é aquele tipo de pessoa que tem sede e fome de Deus. Diga essa palavra, sede e fome de Deus. Possuía um alicerce espiritual, tinha alicerce, tinha fome, tinha sede, confiavam em Deus, confiava na palavra, por isso as coisas eram reveladas a eles. Eu gostaria muito, deixa eu dizer uma coisa a você,
Essa semana que passou, nós tivemos uma semana incrível. Uma semana que eu terminei a semana muito grato a Deus por tudo que Deus fez a cada dia. Segunda-feira, quarta-feira foi incrível, sexta-feira foi incrível. Eu vou te ensinar uma coisa hoje, para você não se perder na sua caminhada. Você sabe que você receber o Espírito Santo é uma coisa, você receber o revestimento do Espírito Santo é outra coisa, né? Houve pessoas que Jesus, antes do Pentecoste, o Senhor disse: receba o Espírito Santo. Mas se receberam o Espírito Santo, por que então eles tinham que esperar, aguardar após Cristo ter sido crucificado, aguardar no momento, esperar até o momento que o Senhor ia se revelar, o Espírito Santo ia se revelar? E aí, o que a gente olha em Atos, diz assim, Atos 1:8, recebereis poder, quando o Espírito descer sobre, recebereis o quê? Poder. Os discípulos, eles não poderiam sair, eles tinham que aguardar, até que o Espírito Santo viesse sobre eles, e os revestisse de poder. Quando aconteceu o revestimento de poder, o derramamento do Espírito no Pentecoste, aconteceu aquela transformação na vida daqueles homens. Lembra Pedro, covarde, medroso, negou Jesus 3 vezes, aquela coisa toda? Agora Pedro é revestido do Espírito Santo, a sombra de Pedro cura, demônios não suportam, paralíticos são curados, levantados. Mudou. O Pedro não tem medo de absolutamente nada. Porque agora ele foi revestido de poder. Diga a palavra revestido de poder. Deixa eu dizer isso com muita seriedade e muito temor a você. Esse é um alvo seu. Às vezes a gente segue a semana, passa a semana inteira sem orar, sem buscar. Você pode dizer assim: eu criei em Jesus, eu desci as águas do batismo, eu me batizei, eu acredito em Jesus, eu amo a Jesus, todo domingo eu estou na igreja e tal. Opa, não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é. Para viver tudo que você deseja viver, para realizar tudo que Deus tem para realizar através da sua vida, você precisa do revestimento de poder, e você tem que buscar isso, e buscar com todas as suas forças, porque também não é uma coisa simples. É igualzinho fala em Mateus, fala em Lucas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E Deus não dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Mas olha a intensidade, olha a intensidade. Sem esse revestimento de poder, você se torna comum, você teme coisas que você não poderia, vai te faltar força, vai te faltar poder para romper, para vencer. Você pode se tornar só um religioso. Você está na igreja, você gosta da igreja, você sente bem na igreja, você gosta da palavra da igreja, mas não é o suficiente, porque nós precisamos buscar, nós precisamos desse revestimento, nós precisamos do Espírito Santo, do batismo de poder. Jesus diz que haveria aquele que viria e ia batizar com o Espírito e com fogo. Com o Espírito e com o Espírito e com o Espírito e com. Faz uma pesquisa onde houve o fogo na Bíblia. Porque fogo na Bíblia tem de inúmeras maneiras. E todos esses fogos, a sua fogo provém de Deus, mas o fogo, teve fogo que veio para consumir, teve fogo que veio para destruir, teve fogo que veio para devastar, teve fogo que veio para dar vitória, teve fogo que veio para levantar, teve fogo, o próprio batismo no Espírito Santo é um fogo para levantar, é o batismo de fogo. Teve fogo que veio para justificar o justo. Agora, recebereis, quando o Espírito descer, vocês serão batizados com o Espírito e com fogo.
Agora é um fogo, é o poder de Deus sobre nós, é o fogo de Deus sobre nós. Então, olha o quanto é sério, e o quanto nós precisamos, é muito mais do que ser um membro da igreja, é muito mais do que vir ao domingo na igreja. Se te faltar isso, você continua sendo comum, inclusive para cumprir com o propósito que Deus tem com você. Você vê que os discípulos não foi Jesus que escolheu? Sim ou não? Vocês não vão aguardar em Jerusalém até que, porque senão eles não iam conseguir cumprir, não teria poder para cumprir, faltaria poder para cumprir. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda, diga comigo, para a queda e elevação de muitos de Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso significa que a palavra de Deus, quando ela entra, ela transpassa o coração, ela mexe com as emoções, ela mexe com a vida do homem. Aqueles que duvidavam passam a crer, aqueles que não obedeciam passam a obedecer, mas tem aqueles que se ofendem, que tropeçam, né, que falam o que não deve. É para as duas coisas. Por isso que às vezes você vai ver a mesma palavra, ela edifica tremendamente alguém e outro sai murmurando. Entendeu ou não? Sim ou não? Tem palavra que vai vir, que vai entrar, que pessoas vão falar assim: glória a Deus por essa palavra, que coisa extraordinária, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E outros vão falar assim: que absurdo. Tem gente que vai dizer assim: o culto está perto do meio-dia, a pessoa vai falar assim: ah, não, poderia ir. Que absurdo, está quase meio-dia, um culto desse, que coisa louca. O bispo, o que ele podia fazer em 40 minutos, 1 hora, ele leva 3 horas para fazer. Faz o discernimento, tenha discernimento. Pouco tempo alguém aqui, sabe, que me mandou uma mensagem e recebeu uma resposta que não deveria, com muito amor. Eu falei, a pessoa mandou uma mensagem reclamando do culto. Eu falei: olha, vou dizer uma coisa para o senhor, cuidado que o senhor é o Eutico, está sentado na janela, Paulo está pregando, dorme e morreu, viu? Lá assistindo um culto com o Paulo pelo Espírito, Paulo tinha que ir embora, estendeu, foi até mais tarde na noite, e aí o cara resolve sentar na janela, lugar errado, né? Sentar na janela, está olhando para fora, está olhando para dentro, está olhando para fora, está olhando para dentro, está olhando para fora, morreu assistindo um culto. Aí já pensou, fala assim, nossa, fulano morreu do quê? Assistindo o culto, rapaz, acredita? Assistindo o culto, assistindo o culto, dormiu, cara, e foi a misericórdia que Paulo estava lá e desceu para fazer a oração por ele, e ele voltou, porque aquele dia ele ia acordar no inferno, teve ainda uma segunda chance. Olha como é sério. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Deixa eu voltar aqui de novo. Este povo honra com os lábios, mas o coração, já parou para pensar? Que Deus nos guarde, gente. Por isso que você tem que se forçar a algumas coisas, você tem que se forçar. Quem fez o que eu pedi? Eu sei que eu falei a partir de segunda-feira. Segunda-feira, quem esteve comigo na live, porque no domingo Deus me deu aquela palavra de Obed-edom, que a arca foi deixada na casa de Obed-edom, e a arca representa a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. E o texto diz que a presença de Deus, a bênção de Deus foi derramada sobre aquele lugar. E aqui, Obed-edom, a família de Obed-edom,
E tudo que Obed-edom foi tão abençoado, em 3 meses que a arca ficou lá. Diga a palavra 3 meses. Em 3 meses, quando Davi ouviu falar, chegou a Davi, o que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom, Davi já começou a comemorar, Davi começou a fazer festa e falou assim: eu vou buscar isso para mim, eu vou buscar essa bênção para mim. E ele foi buscar, e foi o que Deus colocou no meu espírito, né? Porque esses próximos 3 meses, já parou para pensar o que Deus pode fazer na sua vida nesses próximos 3 meses? Já parou para pensar o que Deus pode fazer na sua casa, nos seus negócios, nesses próximos 3 meses? Só que, como é que isso vai acontecer? Atrai a glória, atrai a presença. Então o que eu pedi? Adore, seja um adorador, adore, esteja adorando o Senhor o tempo todo. Adore na sua casa, chega na sua casa, põe louvor na sua casa, adore, vai para o banheiro, pega o teu celular, coloca lá numa adoração, coloca no banheiro lá adoração. Outro dia eu estava, eu em vez de instalar um negócio para poder pendurar o celular no suporte, eu coloquei em cima da torneira. E aí eu estou lá e tal, e o celular, pá, caiu e bateu no chão, veio na minha canela. Eu falei, ai, né? Deu aquela pancada. Eu falei, não, peguei ele na água, peguei a toalha, dei uma enxugadinha. Eu falei, fica aí, não vou parar, vamos adorar, tempo todo adorando. Entra no carro, adoração. Entra na empresa, tira um momento de adoração, tem um intervalo, para agora, coloca uma canção, começa a adorar, diga: ao único que é digno de receber, diga a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Agora diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Vai, com fé, diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Diga: adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos Quem fez isso? Quem fez? A Ele. Quem fez isso essa semana? Eu te afirmo que a sua semana foi diferente. Eu te afirmo que a atmosfera no teu ambiente foi diferente. Eu te afirmo, não tem margem. O diabo vai tentar de tudo quanto é lado, vai tentar oprimir, vai tentar criar situação, mas a atmosfera está consagrada, a atmosfera tem a presença do Espírito Santo, tem a unção. E o que mais? Bispo, você está traindo a presença para aquele lugar, você está traindo unção para aquele lugar. Aí vem o diabo com uma seta maligna, parece que vai dizer assim, ó, o problema é grande, como é que você vai falar? Como é que você vai fazer agora? O problema é gigante, o problema chegou agora para te arrebentar. Aí você faz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, alegria, a alegria de todos. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome. Levanta a mão e diga: e agradecer-te por tua obra
Confiamos. Diga, pois só tu és sobre toda a terra. Repita, pois só tu és sobre toda a terra. Aí você diz ao diabo o problema e diz: você viu quem é grande aqui? Você viu quem é grande aqui? Você viu quem é o Todo-Poderoso aqui? Como é que ele vai continuar? Como é que a atmosfera no ambiente vai estar oprimida? Como? Nós estamos treinando, tá? Entendeu? Aí vem aquela seta, porque ele trabalha assim, vem tentando oprimir, vem tentando criar situações, né? Vem tentando mostrar que está tudo errado ali. Aí você começa: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aí o diabo fala assim: você está sozinho. Você diga: Deus está comigo, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã. Tão certo? Aí para completar você fala assim: Deus está aqui, aleluia. Tão certo? Tão certo? Aí o teu marido ou a tua esposa está abatido, está sem força. Aí você olha e fala assim: Deus está em nós, aleluia. Tão certo? Aí o outro está desanimado, está abatido, né? E fala assim: parece que nada vai acontecer. Vai lá. Não, você fala assim: levanta, vai na fé. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Ele abre. Com muito. Com muito. Com muito. Com muito. Com muito. Aí o diabo fala assim: está tudo amarrado, está tudo fechado, as portas estão fechadas para você. Não há ferrolhos, nem que se fechem. Não há nem culpa que fiquem de pé. E a tempestade se acalma na voz pois sua palavra é pura
Escudo. Escudo. Diga aí, eu creio. Eles em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso é que o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. O senhor sabia que eles ficaram ofendidos com a palavra que o senhor trouxe? Toda planta que meu Pai não plantou, vai ser arrancada até com as raízes. Uns edificam, uns se levantam, outros caem. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não. Aquele que está de pé, cuide para que não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu tenho que cuidar. Deixa-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. São guias cegos. Impostores. A profecia de Isaías, a respeito de vocês, acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que adoram. Oh meu Deus, para pensar nisso. Diga assim, vamos ler isso aqui de novo. Diga: esse povo faz um grande show. Por isso nós não podemos, não é adorar com a boca. Olha para o seu coração, vê se o que está saindo de você é verdadeiro, vê se é real, porque se não for, o Senhor tem esse discernimento. Ele diz assim: mas dizem coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Quer dizer, faz só para impressionar os outros. Eles falam as coisas certas, mas a função é só impressionar. Fazem conta que me adoram, fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. É isso que eles fazem. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouça agora e preste bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida. Diga comigo: mas o que sai de vocês? O que está saindo de nós? O que está saindo de nós? O que está saindo da sua boca? Por isso que eu te afirmo, se você fizer o que eu estou te ensinando aqui, você não termina o ano do meu jeito. É impossível você terminar o ano da mesma forma. Você vai atrair a presença de Deus para a tua vida. Eu quero revelações. Senhor, eu quero ser um Simeão. Eu quero ser uma Ana. Sabe por quê? Porque os mais sábios... Volto aqui a pergunta para você: como pode um homem olhar para uma criança e dizer: agora o senhor pode me levar? Chegou o Salvador, chegou a redenção. Ana já sai louvando e falando: gente, chegou a redenção, chegou a salvação para Israel. E os fariseus, os escribas, todos os religiosos, ouvindo, vendo milagres, vendo coisas sobrenaturais que eles não tinham como explicar, eles não creram em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tinha o Espírito Santo, gente. Não tinha o Espírito Santo. Mais tarde os discípulos lhe disseram: os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu com os ombros, diz: toda árvore que não tem sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Pode ficar tranquilo.
esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia um outro cego, o que está escrito ali? Vai os dois cair no buraco. Então não seja guiado por cego. Muitos falam, mas o coração está bem distante. E o que eu quero nessa mensagem hoje, olha o quanto nós precisamos buscar o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para que nós não sejamos cegos. Conhece letra e não sabe nada. Conhece letra e não sabe nada. Lê e não tem nenhuma revelação. A forma de você conduzir a sua vida, o que você faz, o que você fala, onde você vai, discerne. Coloca uma coisa dentro de você, olha o que eu estou dizendo a você. Talvez muitos vão dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. Ok. E o batismo no Espírito Santo e fogo? Você tem? Aí é que está. Eu criei em Jesus, eu desci as águas do batismo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Só que se te faltar o fogo, esse batismo de poder, diga a palavra batismo de poder, você vai ser natural. Você vai ser só um religioso. Sabe repetir, sabe falar. Você vai escutar que Deus tem um grande propósito na sua vida, mas Ele não pode realizar esse propósito porque falta poder. Falta esse batismo de poder. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sede, que tem que ter fome. Porque senão as coisas não fluem. Quando nós temos sede e fome, nós recebemos revelação. Tem mudança na nossa vida. A gente vê as coisas que antes a gente não via. A gente discerne as coisas que antes não discernia. Não tem, sabe, você está vendo o mundo despencando, o mundo, parece que tem um monte de contradição. Tem contradição para tudo quanto é lado, mas você sempre confia. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu confio no Senhor. Eu sei. Você nem questiona. Parece que tudo está uma contradição. Inclusive no momento que você está vivendo, você fala assim, não é. Eu só não estou entendendo. Deus tem, diga assim, Deus tem informações que eu não tenho. Então Ele sabe o que está fazendo. E eu vou entender lá na frente. Eu vou entender, Deus tem informações que eu não tenho. Parecia certo o que estava acontecendo na vida de José? Parecia certo? O cara tem um sonho grandioso, lindo, agora jogado num buraco, jogado de buraco, vendido como escravo, injustiçado, vai para a prisão, está tudo errado, não parece? Sim ou não? Está tudo errado, que contradição, coisa doida, está tudo errado. Não estava. Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Vem alguém, unge Davi e fala assim, você vai ser o novo rei de Israel. Aí o cara sofre uma perseguição brutal. Aí o cara parece que tem que fugir, se esconder em caverna, porque está querendo, o rei quer matar o cara. Ele foi o salvador de Israel, deu livramento, agora quer matar o cara. Parece que está tudo errado. Não estava. Deus estava trabalhando. Está entendendo ou não? Você viu ali? A guerra começou lá? Volte seus olhos para lá e não tire. Volte seus olhos. Nós somos ensinados a não tirar os olhos de Israel. Olha o que está acontecendo, porque os sinais, os mais claros, vêm de lá. E o que nós estamos vendo agora? Talvez um dos mais importantes que tem que gritar aí dentro. Porque se Jesus voltar a tirar a sua igreja, queridos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Não tem para onde correr. Se Jesus tirar a sua igreja, quem ficar, a Bíblia diz que as aflições, a dor será jamais vista sobre a face da terra. Jamais, jamais. O mundo nunca viu. Olha que o mundo já viu coisas terríveis. Já aconteceram no mundo coisas terríveis. Então, uma pessoa que perder a sua salvação porque estava envolvida, deu valores a coisas que não deveria dar. Porque tem gente que diz assim: eu quero viver a vida. Mas quem diz que servir a Cristo é perder a vida? Ele fala, né? Tem aquelas pessoas que diz que quem perder a sua vida por amor a mim, encontrou. A vida com Cristo é maravilhosa. Ela é incrível. Onde você compra a paz? Aonde você compra a salvação? Com quanto de dinheiro você precisaria, quanto de dinheiro você precisaria para comprar uma família abençoada? O seu nome escrito no livro da vida. Quem disse que servir a Cristo, a única coisa que o Senhor é para nos livrar do que nos escraviza? Porque o pecado escraviza o homem. Quando a gente toca em pecado, todo mundo fica ofendidinho. Mas, querido, a palavra, aonde é o pecado, a escravidão. Aonde é o pecado, a destruição. Deus só quer te salvar daquilo que vai trazer destruição para a sua vida. O pior é que aqui é a eternidade. Então, nós precisamos olhar, é um pai amoroso que está lutando de todas as formas. Eu estava falando, ontem aqui as mulheres estavam aqui ontem, parabéns a vocês, acredito que o trabalho de vocês foi lindo, maravilhoso, eu vi ontem. Mas eu estava dizendo, você faz uma pesquisa e veja, tem um documentário que fala sobre... como é que chama aquele documentário que nós estávamos falando ontem? Ovelhas entre lobos. Busque esse documentário para você ver. Olha, a igreja que mais cresce debaixo de opressão, de escravidão, de morte, ameaça de morte, se escondendo nos subterrâneos para buscar e adorar o Senhor. Para buscar, que é a igreja no Irã. Se for pego servindo ao Senhor, são mortos, mas é a igreja que mais cresce. O número vai aumentando cada vez mais. Aí deixa eu falar para você, por isso que pessoas como nós, o preço vai ser alto. Sabe por quê? A porta da igreja está aberta todos os dias. Enquanto tem pessoas se escondendo para buscar a Deus, com toda a sede, pessoas traficando Bíblia, porque a Bíblia tem que entrar igual droga, escondida, porque não pode entrar. Olha, entre lobos, a Bíblia tem que entrar como droga, porque se for pego alguém com a Bíblia, é morto. Mulheres são violentadas, mulheres são abusadas. Agora, hoje, a porta da igreja está aí. Tem dia que a igreja não fecha, querido. Tem dia que a igreja vira 24 horas. Sabe por que Deus tem feito isso? Você acha que é fácil para nós? Você acha que é fácil o nosso ritmo? Quais os dias que tem culto nessa igreja? Todos os dias. Quanto? 3 vezes ao dia. Tem dia que 4, tem dia que 5, tem dia que ela não fecha. Tem dia que ela vira a madrugada inteira. Então qual é a desculpa que as pessoas vão dar? Simplesmente eu não tinha tempo. Ou eu não quis. É a única desculpa. E por isso a Bíblia diz que quem sabe o que deveria fazer e não fez, será punido com grandes açoites. A correção será muito mais dura para quem sabia. Muito mais dura. Então o que te impede hoje? Qualquer hora de você quiser louvar a Deus, adorar a Deus, se quiser passar o dia na igreja, você passa. Se você quiser vir buscar a Deus na madrugada, você busca. A igreja está aberta. Enquanto pessoas não podem ter uma igreja, tem que se esconder nos subterrâneos dos lugares escondidos, porque não pode escutar orando, não pode escutar adorando. Eles têm que ser como bandido. Você vê? Se escondem para poder adorar, orar, glorificar. Pega o documentário, você vai ver os testemunhos.
E tem gente que dá o depoimento lá, que foi embora para a América, e a Liberdade da América falou assim: aqui eu vou perder minha salvação, e voltou para lá. Porque entendeu que na América a liberdade era tão grande que as pessoas não tinham que fazer esforço nenhum para servir a Deus. E com isso você vai entrando no estado de morno. E o morno Deus nos vomita. Fique em pé, por gentileza. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? Diga comigo, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ficar escandalizados, diga assim, ficar escandalizados por causa dele. Ele não disse que seria motivo de escândalo para muitos? Ao invés de olhar para aquilo e falar assim: Deus, o que está acontecendo aqui, o que nós estamos vendo, isso não só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus, não tem explicação um negócio desse. Mas teve pessoas que ouviram os ensinamentos e ficaram ofendidos. Queria saber a origem de tanta sabedoria. Aí, como alguns conheciam seus familiares, falavam assim: gente, mas isso aí é o irmão do Tiago, a irmã dele está aí no nosso meio, o pai dele é Maria, José, mas de uma coisa doida. Observe que esse é o nosso temor. A nação mais religiosa do mundo não suportava ouvir a palavra de Deus. Religioso não suporta ouvir a palavra. Isso significa que quando uma pessoa não está aberta para a palavra, a verdade incomoda, confronta. Diga: a verdade incomoda, confronta. Muitas pessoas que vocês convidam para vir na igreja, elas não vêm na igreja, não é simplesmente porque não querem Deus. Elas não querem ouvir a verdade e não querem ser confrontadas. Porque ela sabe, a palavra, ela edifica, mas ela exorta também. Ela consola, mas ela exorta. Ela expõe os nossos erros. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois dizia: ele está fora de si. Sabe quem tentou buscar Jesus à força? Sua família. Falou: Jesus está fora de si. Ele está fora de si, tem que buscar ele. Perdeu o juízo. De vez em quando você não ouve isso? Sim ou não? Fulano foi para a igreja. Está fora de si. A gente vai conversar com ele. Agora, não sei, a conversa não flui. Claro que não flui. O outro quer falar de problema, quer falar da vida do outro, quer falar de coisas. Isso não faz mais parte. A gente quer falar do que edifica. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, diga comigo, ele está com Beelzebu. Que pressão, hein? A família vira e diz que ele está fora de si. Os outros, os religiosos, dizem que o Beelzebu está nele. O cara está possesso. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. O príncipe dos demônios está nele. Quer dizer, nós não damos conta de expulsar demônio? Nós não estamos dando conta de expulsar demônio? Então, o chefe dos demônios está nele, está expulsando, por isso que ele dá conta de expulsar. Aí Jesus, é incrível, né? Jesus vem e diz assim, então Jesus chamou e falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Rapaz, um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido não pode subsistir. Como é que Satanás expulsa Satanás? Mas tem uma coisa linda que ele fala também.
Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque aonde eu expulso os demônios, chega o reino. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Olha a resposta que ele deu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Mas agora ele estava falando não como filho, mas como Cristo. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Diga: eu sou irmão de Cristo. Cuidado até para você não cometer esse erro, que é muito comum a gente cometer esse erro, né? Jesus, meu pai. Não, Deus é nosso pai. Jesus é nosso irmão. Já parou? Que coisa linda? Você tem irmão? Né? Você tem irmão? Graças a Deus. Como chama teu irmão? Jesus. E tem uma novidade para te contar. Eu sou co-herdeiro com ele. O que ele herdou, eu também herdei. Já viu como você é rico? Você prestou atenção quando você é rico? Por isso que a gente precisa aprender a tomar posse. Porque o que ele herdou, nós herdamos com ele. Lembra do que eu disse segunda-feira passada, quem estava aqui. Embaixadores de Cristo são mantidos, sustentados pelo seu governo. Nós somos cidadãos do reino. É como o exemplo que eu dei. É aquele... Você pode ir num país dos mais pobres e miseráveis do mundo. Procura a embaixada dos Estados Unidos, você vai ver a contradição no meio daquela pobreza. Você vai ver um prédio enorme, grande, rico. Por quê? Porque não é mantido pelo aquele país miserável, é mantido pelo seu país de origem. E nós, como cristãos, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos sustentados. Quem financia os nossos projetos? É isso que você tem que aprender a orar. Ele financia os seus projetos. Queridos, em poucos minutos, porque arrebentou aqui. Eles falaram que vai cortar 10 para as 11 a energia da igreja. Eu quero que você, com seus olhos fechados, você vai dizer: eu quero ser um Simeão, eu quero ser uma Ana. Porque enquanto muitos não acreditam, nem vendo as coisas extraordinárias, os milagres, as coisas, aquele casal cheio do Espírito Santo só olhou para uma criança e já sabia que aquela criança, meu Deus, o Espírito Santo, por isso que você tem que dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser tomado pelo Espírito Santo, eu quero ser ungido pelo Espírito Santo, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu quero a revelação do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida. Espírito Santo, eu não quero ser um cego que guia outro cego, ou um cego que é guiado por outro cego. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero andar na luz. Espírito Santo. E Ele virá sobre você, Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai te dar revelações. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso da tua unção, eu quero revelações, eu quero ver o que ninguém tem visto. Eu não quero ser uma pessoa simplesmente religiosa, eu quero ser uma pessoa cheia do Senhor, cheia da tua unção, dirigido pelo Senhor. Não, eu não quero conhecimento, eu quero experiência com o Senhor. Comece a orar a partir de hoje. Eu quero experiência com o Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter experiências com o Senhor. Meu Deus, eu quero ter experiências
grandiosas, profundas com o Senhor. Eu quero revelações. Eu quero revelações, Senhor. Eu quero revelações. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, venha. Nós queremos ser os verdadeiros adoradores. Nós queremos ser os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser adoradores verdadeiros. Aleluia. É você e Ele. É você e Ele. Eu quero o Senhor na minha vida. 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 Eu quero o Senhor na minha vida, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Toma uma decisão aqui hoje. Eu vou buscar a unção do Espírito Santo de uma forma diferente. Eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater. Se todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. E Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater, eu vou insistir. Eu vou. Diga a Ele: vem limpar meu coração, Senhor. Vem limpar meu coração. Vai entrar em tua presença. Diga a Ele: venho te pedir perdão, Senhor. Venho te pedir perdão. Limpa-me com tuas águas. Limpa-me com tuas águas. Diga a Ele: purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Diga: corpo e alma eu entrego. Corpo e alma eu entrego. Meu espírito em louvor. O meu espírito em louvor. Levante as suas mãos e diga a Ele: toda a glória, Senhor. Toda a força. E o poder sejam dados para sempre a Jesus, Rei dos Reis. Toda a honra, toda a glória, toda e o poder sejam dados para sempre a Jesus. Diga assim, diga: Senhor, o Senhor disse que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate a porta se abre. Tua palavra diz, diga, tua palavra diz, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará bens e bênçãos, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Diga aí: eu quero, eu vou buscar, eu vou bater, eu vou insistir. Diga: Espírito Santo, eu quero o batismo de poder. Diga: Espírito Santo, eu quero o batismo de fogo, e eu vou buscar isso.
Coloca isso no teu espírito. E Ele vai derramar esse poder sobre a sua vida. E esse poder vai mudar a tua vida. E você vai ser revestido com força, com autoridade, para cumprir com a sua missão, com o seu propósito. A carne não vai te vencer. O mundo não vai te vencer. O diabo não vai te vencer. As lutas não podem te vencer. Essa unção traz a você um poder. O poder sobrenatural de Deus. Amém? Diga: eu te amo, Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu te amo. Dê para Jesus uma salva de palmas. Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Eu tenho um testemunho aqui que é para hoje. Eu não vou abrir mão desse testemunho. Nós vamos tentando aqui, se não der a gente conta outra hora. Vem cá vocês. Vem cá. Esse casal tem uma história incrível, linda. A gente aprende muito com a história deles, fala demais a história deles. E chega aqui bem pertinho de mim. E nós vamos tentar compartilhar com vocês, porque eu tive uma reunião com eles agora sexta-feira. Eles falaram assim: é inacreditável o que a gente está vivendo. A gente nem acredita que a gente está vivendo o que nós estamos vivendo. Mas tem uma história, e eu vou tentar ver se eles conseguem assim enxugar. Eles não eram daqui, tinham um sonho de vir para cá, acompanhavam a distância. Quando chegavam os finais de semana, Santa Ceia ou feriado, o passeio deles era vir para a igreja, com a sede e o desejo de vir para cá. E colocou em oração, e Deus fez isso na vida deles. Boa noite, Dai. Fala bem pertinho. Bom dia a todos. Bom dia, boa noite, olha aí. Meu Jesus amado, é para ajudar a quebrar o gelo. Ajuda eu a conduzir esse testemunho. Ajuda. Bom dia, César. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Fala bem pertinho do microfone. Como é que vocês chegaram à igreja? Bom, a gente já até testemunhou isso anteriormente, então vou contar rapidinho. Nós acompanhávamos o ministério à distância pelo YouTube, né? E nós nos organizávamos para estar aqui na Santa Ceia, e às vezes o César vinha trabalhar nessa região, nós vínhamos, né, nas reuniões, e quando tinha feriado, em vez da gente viajar, às vezes família ia, mas o nosso melhor passeio era estar aqui na casa do Senhor. A gente entendeu que buscar a Deus em primeiro lugar para as nossas vidas era o mais importante. E antes de Deus, a gente, não que seja errado viajar, passear, porque a gente desfruta do suor do trabalho, né? Mas antes de Deus a gente achava que era isso, que ia trazer paz, que ia trazer tranquilidade, mas não, a gente só encontrou essa alegria plena, essa plenitude em Jesus. Aí era o sonho vir para cá, Deus providenciou, trouxe vocês para cá? Isso, aí Deus me deu esse sonho, a gente vinha, gostava muito, mas em 2019 queimou fortemente ao meu coração, só que como até a pastora Liliane pregou ontem aqui no curso, que às vezes Deus nos dá um sonho, queima, a gente chora por ele, a gente ora, faz campanha, abre jejum e nada acontece. E foi um processo. Deus trabalhou conosco de forma diferente. Eu precisei entender que era no tempo de Deus e não no meu tempo, mas fui perseverando. Tudo dizia que não. Riam do meu sonho, mas eu continuei crendo, acreditando. Situações se levantaram, porque hoje a gente vive coisas assim sobrenaturais, bispo, a gente sabe que é Deus. E aí hoje eu entendo porque muitas coisas também não deixavam a gente vir para cá, né? Então não desistir, perseverar, e foram 5 anos orando para estar aqui, e aí Deus abriu portas no ramo do trabalho do César, e hoje a gente pode estar aqui na casa do Senhor. Vocês, na profissão do César, vocês compartilharam recentemente que o César ocupava uma posição, e por conta, o César, muitas vezes você fala que a Daiane profetizava coisas que Deus colocava no coração, que você achava que até parecia loucura da parte dela, né? Com certeza, bispo. Você falava, não dá, para com isso, porque, né, parece uma coisa muito distante de acontecer. Sim, muitas vezes eu falava para ela, vamos viver a nossa realidade, que é o que nós temos hoje. E eu não acreditava, não estava no meu coração tudo aquilo que ela falava e tudo que ela orava.
E às vezes nós estávamos juntos em oração e ela profetizava isso para a nossa vida, e eu muitas vezes não me queimava, mas as coisas foram acontecendo, e isso para mim foi só me edificando também. E aí eu vejo o quanto Deus agiu e ouviu as orações dela, e é o que nós estamos vivendo hoje. César, no último testemunho que você deu, você disse que você ocupava uma posição, tinha um diretor acima de você, e você fazia coisas no seu trabalho que muitas vezes não era nem a sua função, né? Parecia que estava errado aquilo, porque você fazia além, andava uma milha a mais. Até quando a Dai questionava você, você falava, eu estou plantando. Perfeito. Deus criou uma situação preparando você, você veio sendo preparado para isso, e Deus criou uma situação que esse diretor saiu, mas indicou você como uma pessoa preparada. Isso. E aí, ele saindo, você, que tão jovem na empresa, você ocupou uma posição elevada na empresa, que é uma multinacional, né? Isso, é isso mesmo. É uma empresa alemã. E aí, como o senhor falou, há 7 anos eu fui chamado, né? Fiz a entrevista, fui chamado para trabalhar nessa empresa. E aí, com a saída dele, eu assumi esse cargo dele recentemente, que foi quando nós viemos para São José do Rio Preto. Certo. Aí você assumir a posição é uma coisa, agora você dar fruto na posição é outra história, né? Bem. Então, até para a gente resumir, você fez uma viagem para a Alemanha, né? Para a Austrália. Alemanha? Para a Alemanha. Para a Alemanha. Porque ia ter uma convenção da empresa, do qual vocês iam participar de coisas importantes. Eu quero que você compartilhe isso. Eu fui chamado para estar nessa convenção da empresa, né? E aí a minha esposa podia também eu levei a minha esposa junto, e antes de nós irmos a essa convenção, nós já vimos orando muito para estarmos sentados com pessoas. Nós falávamos, eu quero estar conversando, eu quero estar jantando com tal pessoa. E isso era o sonho da minha vida. Que isso é os cabeças do grupo. Isso, são as pessoas que estão nas decisões de toda a empresa, tanto lá da Alemanha quanto aqui no Brasil. Bispo, nós fomos fazer essa viagem, eu fiquei uma semana a trabalho lá, todas as refeições, todos os dias eu estava com essas pessoas, que nós oramos juntos, que nós concordamos em oração de estarmos juntos, todas essas pessoas estavam nos ouvindo, elas estavam me questionando, elas estavam toda hora me testando, e as coisas foram acontecendo, até uma hora chegou a cair minha ficha, uma hora que encerrou a reunião, eu estava no quarto com a minha esposa, eu falei assim, tudo que nós pedimos está acontecendo. E aí Deus foi movendo, Deus foi fazendo tudo para acontecer como nós pedimos. Foi uma viagem extraordinária, Deus cuidou de nós em todos os detalhes, não aconteceu um imprevisto, não aconteceu nada para a gente poder questionar. Tudo aconteceu de uma maneira maravilhosa. E no último dia, é um jantar, uma finalização, a empresa ela faz 4 premiações. Que isso aí é para o mundo inteiro, são premiações que são envolvidas no mundo inteiro. Foi a primeira premiação, na segunda premiação, chegou na terceira, o primeiro lugar, me chamaram, bispo, para receber essa premiação lá. Chamou o César, representando o Brasil, para essa premiação. Primeiro lugar no mundo. Primeiro lugar no mundo. Chegou na... Segunda premiação, César... Isso. Fala seu nome. César, representando César da Planalto, que é a empresa que eu trabalho aqui no Brasil, representando o Brasil. Então, assim, foram 2 premiações de primeiro lugar no mundo. Isso, para mim, bispo, foi uma honra. Na hora, eu sei que foi muito forte para mim. Na hora, eu até tirei a foto, compartilhei com toda a minha equipe, porque eu sei que não sou eu sozinho, e principalmente, bispo, que eu sei que foi Deus. Eu agradeci muito a Deus, mas só do meu nome estar ali, presente de todos e todos vendo, até um dos diretores dessa empresa alemã chegou e brincou, falou assim, ele nunca veio aqui, já está indo para o Brasil levar 2 prêmios de primeiro lugar. Aí, obrigado, eu só agradeci, né? Você lembrou da palavra Deus levantando o pequeno e colocando em meio aos príncipes, no meio de gente grande. Você sentou à mesa, essas pessoas conversaram com você, essas pessoas queriam informações a teu respeito, essas pessoas
queria saber coisas, né, daquilo que Deus tem dado a você e você tem produzido os resultados aqui. Isso é incrível porque a gente não vai entrar em detalhes, tem muitas coisas que ele não pode, né, que são mais restritas, mas envolve muitas coisas, envolve premiações, não só a honra, mas envolve questões financeiras, envolve uma série de coisas que Deus tem transformado a vida deles. E é tão lindo dizer que eu quero que você fale, eu aprendo muito com o primeiro amor desse casal. Ela fala uma coisa que eles aprenderam a colocar Deus em primeiro lugar em tudo, nos mínimos detalhes. Se eles fazem uma viagem, eles correm para a viagem para chegar no culto, para estar na reunião. Fala pessoal. Sim, exatamente. A gente chegou dessa viagem, a primeira coisa que a gente fez no dia seguinte é estar aqui no culto. Às vezes o César está trabalhando, chega em cima do horário, vem de uniforme, vem para o culto. Então, a gente aprendeu a priorizar e colocar o Senhor em primeiro lugar. E como o Senhor já liberou aqui no altar, se a gente tocar o coração de Deus, Deus toca o coração de quem for preciso. A gente precisa orar, perseverar, né? Porque essa posição que César ocupou dentro da empresa foi também muitos anos de oração. Deus vai nos preparando, até mesmo para suportar o peso da bênção, né? E a gente está vivendo o sobrenatural, bispo. Se me contassem isso há 6 anos atrás, eu não acreditaria por conta da minha velha mentalidade, que até para a gente desfrutar do que Deus está derramando, a gente também tem que ter sabedoria, né? Então, vivendo o sobrenatural de Deus. Ter temor, é amar a Deus acima de todas as coisas, ter prazer em cumprir os mandamentos de Deus, né? E na prática não é fácil, mas os dias que eu estou na igreja, segunda, quarta, sexta, domingo, nas madrugadas de quarta-feira, o Bispo Vitor convida para vir fazer oração na madrugada, a gente vem, se tem jejum, a gente vem, se o César vai ter alguma reunião importante, eu abro o jejum, entro em oração, que enquanto Moisés está na batalha, Josué está na batalha, Moisés está lá orando, né? Então, e a gente aprendeu a fazer tudo em concordância, né? Buscar sempre direção em Deus. Eu quero que vocês só repitam isso. Se falasse que vocês estariam vivendo o que vocês estão vivendo hoje, o César falou assim, vocês falaram, nós estamos assustados com a velocidade e aceleração de processos em nossas vidas. Foi isso, César? Foi isso mesmo, bispo. Nós estamos vivendo coisas só em Deus mesmo, porque nas nossas forças, no nosso conhecimento, não ia acontecer, bispo. E de tudo isso que vem acontecendo, eu falo para ela, eu estou num tempo mais de paz e as coisas estão acontecendo. Fluidez. Antes eu fazia na minha força, eu achava que era o meu conhecimento e as coisas não aconteciam. E hoje eu tenho um tempo de qualidade melhor com a minha família, com a minha esposa, estar mais em casa e as coisas acontecem numa fluidez que é por Deus. Nós sabemos que não é de nós. Cada palavra que foi sendo liberada no altar, vocês foram tomando posse e elas foram se cumprindo na vida de vocês. Exatamente. A palavra que Deus ia colocar árvores pequenas acima de árvores grandes, que um dia estaríamos sentados entre príncipes. Também me recordei ao estar à mesa com aquelas pessoas que aos olhos do mundo são importantes, mas importante para nós é Deus, de me lembrar de colocar o garfo no pescoço, né? Então, todas as direções, tocar o coração de Deus em primeiro lugar, agradá-lo. Então, a gente vai obedecendo o que sai do altar, as ordens simples. A vida de vocês, não só profissionalmente, financeiramente, o casamento de vocês, a união de vocês, a vida familiar de vocês, a vida espiritual de vocês, tudo foi transformado. Vocês estão vivendo o que parecia um sonho, o sonho se tornou real. Se o ano terminasse agora, já assim, inexplicavelmente, né? Os 3 últimos meses já estão acontecendo, já, bispo, nas nossas Glória vidas. a Deus. Amém, pessoal? Para Jesus. Obrigado.